Falta, gente. Vai. Cadê vocês? Todo mundo aí aparece. Vai, chega aí, chega aí. Quem não apareceu, abre a câmera. Humberto, quem tá sem câmera aí, aparece todo mundo. Muita gente faltando, bora. Isso. Vamos lá. Ô, beleza. Muito bem. Show de bola, pessoal. Muito bem. É isso aí. Vamos à luta? Deu para acordar? Saíram até de modelo fotográfico aí, já apareceram e tudo, tá todo mundo, né? Agora tá todo mundo alerta, todo mundo bonito. Menos alguns, né? Todo mundo é muita bondade, né? É muita expectativa positiva. Meu amigo Gidelante que está ali gripado, graças a Deus a gente está em EAD, não é? Eu fico muito feliz de poder abraçá-lo aqui calorosamente, à distância, protegido. Pode espirrar tranquilo aí, que eu nem ligo, né? Muito bem. Todo mundo bem? Pode espirrar tranquilo, né? Distância de segurança estabelecida com êxito, né? Muito bem. Pessoal, nós estamos falando de remédios constitucionais. Eita, acabamos de falar na gripe do seu Gedelândia, vai falar de remédios, né? Remédios são para isso mesmo, são para consertar coisas, né? No nosso caso, os remédios constitucionais são mecanismos de implementação de direitos que eventualmente estejam feridos, não é? Esses remédios, a gente já viu, são instrumentos de direito processual constitucional, portanto, previstos por exceção diretamente na Constituição, que não é, em geral, uma norma de direito material, de direito processual ou de direito adjetivo, formal, é uma norma muito mais, um sistema normativo muito mais rico em direitos do ponto de vista material e não em instrumentos de efetivação, que são mais comumente encontrados na legislação infraconstitucional de natureza procedimental, né? Seriam os códigos processuais de processo civil, de processo penal, a própria CLT naquilo que estabelece as normas de direito processual do trabalho, que tem aplicação subsidiária do CPC, né? A Constituição não é uma carta de processo, embora os princípios gerais do direito processual também estejam postos na Constituição. A gente até, de alguma forma, visitou esses princípios, ainda que de uma maneira meio panorâmica, quando falamos de legalidade e de devido processo legal. Quando falamos de devido processo legal, vocês devem lembrar, nós falamos de devido processo legal em sentido material ou substantivo e devido processo legal em sentido formal ou procedimental, não é? E aí falamos de contraditório, ampla defesa, juiz natural, inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, publicidade, gratuidade da justiça, dever de fundamentação das decisões judiciais, etc. Não é? Igualdade na esfera processual, etc. Então, tem todo um arcabouço constitucional do direito processual, um desenho constitucional do devido processo legal. Não é? Muito bem, mas, além disso, para a gente fechar essa perspectiva processual da Constituição, vamos encontrar muitas normas processuais na Constituição no tema controle da constitucionalidade, não é? Porque em controle da constitucionalidade nós estamos tratando de ações constitucionais que têm por foco examinar a compatibilidade do direito com a Constituição, e aí a Constituição se autotutela nesse sentido, sistematicamente estabelece mecanismos de aferição dessa compatibilidade e de extirpação do direito incompatível com as normas constitucionais, e aí no artigo 103, inciso 1 a 9, por exemplo, nós temos um rol de legitimados ativos, nós temos o cabimento de cada uma das ações de controle abstrato da Constituição, nós temos competência para o julgamento, nós temos a indicação dos intervenientes necessários, etc. Boa parte do controle procedimental das ações de controle da constitucionalidade advém de disposições diretas da Constituição, e fechando essa perspectiva processual, os remédios constitucionais também são importantíssimos, né? Então, nós falamos de habeas corpus e de habeas data, e deixamos introduzido o tema do mandado de segurança. Foi isso mesmo ou não? Foi isso? Exato, a gente deixou introduzido, assim, a gente parou aqui, né? Falamos que cabe mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. E que a gente ia conversar sobre ele, ou a partir desse ponto a gente iria retomar nossa conversa, é exatamente o que a gente chega hoje ao
ao nosso ponto de parada para seguir, não é? Fizemos essa introdução aí, de novo, panoramicamente, reposicionando todo mundo para a gente poder seguir, tá bom? Então, o que é um mandado de segurança? É também um remédio constitucional. Poderíamos definir como instrumento de direito processual constitucional que defende direito líquido e certo. Vamos para o chat aqui, que esse é o nosso primeiro desafio, tá? Ó, direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus, nem habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa privada no exercício de atribuições do poder público. Eita, que ficou complicadíssimo aqui a sopinha de letrinhas aqui, tentando resumir as coisas, né? Estão vendo aqui no chat? Tá todo mundo no chat, pessoal? Direito líquido e certo. Primeira coisa. Não amparado por habeas corpus, tá? Responsável pela ilegalidade do abuso de poder foi a autoridade pública. Até aqui tá fácil. Aí a última. O agente de pessoa privada no exercício de atribuições do poder público. Tá bom? Mas isso aqui é basicamente a dicção literal do dispositivo constitucional que tipifica aqui que pontua positiva a previsão do mandado de segurança. Historicamente, o mandado de segurança é um remédio constitucional que surge em seguida ao habeas corpus para completar a tutela dos direitos fundamentais até então enfraquecidos, porque a gente só tinha habeas corpus na Constituição. Tá? Mandado de segurança, inclusive, nasce já com esse cabimento supletivo, com essa feição de remédio supletivo. Como assim supletivo, professor? Cabendo quando não cabia o outro remédio. Tá? Vou fazer um parêntese rápido aqui para mencionar para vocês uma referência histórica, que é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Não sei se nós falamos dela na nossa sexta-feira passada. Ela é importante mencionar aqui como uma referência para o surgimento do mandado de segurança. Deixa eu perguntar aqui bem objetivamente. O habeas corpus protege que direito fundamental, ou que liberdade fundamental? No chat, todo mundo, bora. Habeas corpus é remédio para proteger o quê? Todo mundo no chat, escreva alguma coisa. Habeas corpus, cabe para proteger o quê? Direito de liberdade. Isso, liberdade de locomoção. Já apareceram Daniel e Vitor. Quem mais? Davi, liberdade. Cuidado para não parar só em liberdade, Davi. É exatamente disso que eu quero falar agora. Ana, liberdade de locomoção. Quem mais? Isso. Quem mais? Quem mais? Bora todo mundo falando? Liberdade de locomoção, certo. A Ana falou aqui também. É isso aí. Vamos lá. Habeas corpus, liberdade de locomoção, tá? Muito bem. A gente não tinha ainda nenhum outro remédio constitucional. Surgiu, então, uma doutrina brasileira, capitaneada por Rui Barbosa e Pedro Lessa, então ministro da Suprema Corte Brasileira da época de Rui Barbosa, defendendo a possibilidade de ampliação do objeto e, portanto, do cabimento do habeas corpus. Diziam eles que o habeas corpus era um remédio que poderia ser apto a proteger as liberdades. E, portanto, qualquer liberdade, não necessariamente apenas a liberdade física. Significa dizer que, eventualmente, diante de um cerceio indevido da liberdade de consciência e crença, ou da liberdade de expressão, ou da liberdade de exercício de atividade, ofício ou profissão, ou da liberdade de reunião, veja que nós temos um conjunto enorme de liberdades, não é? Em tese, qualquer liberdade fundamental seria protegível por habeas corpus, e não só a liberdade de locomoção. Essa tese, essa concepção, acabou ficando historicamente conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus, pelo poder teórico ampliativo do objeto, do cabimento do habeas corpus. Pergunto eu, essa doutrina foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal de então?
Sim ou não? Já ouviram falar nessa doutrina brasileira do habeas corpus? Não. E não foi também aceita pelo Supremo Tribunal Federal de então, tá? Não foi, ela foi rejeitada. Aí você vai pensar, professor, que importância tem o senhor abrir o nó de rodapé para falar para nós de uma doutrina que já tem quase 200 anos e que foi, inclusive, rejeitada na época dela. 200 anos é exagero, mas já tem 150 anos aí e foi rejeitada desde a sua época. Então, por que está voltando a esse tema? Veja, a rejeição, isso, Lucas, a rejeição da ampliação do cabimento do habeas corpus, não aceitar ampliar, dizer, ó, habeas corpus, não venha com elastéria hermenêutica indevido, não. Habeas corpus, liberte o corpo, liberdade de ir e vir, liberdade da pessoa, liberdade essencial da pessoa. Outras liberdades devem ser defendidas por outros instrumentos, por outros caminhos processuais, não por habeas corpus. Habeas corpus é para tome o homem e o caso, apresente ao tribunal para que se decida imediatamente sobre sua liberdade. Não vamos admitir a banalização do uso do HC. O habeas corpus é para liberdade física. Pronto. Essa restrição deixou claríssima a ausência, Iris, de remédios constitucionais para outras liberdades fundamentais. Não é? Porque o habeas corpus é o mais antigo dos remédios. E ele só cabia para a liberdade de locomoção. Surgiram outras liberdades ameaçadas, também de maneira grave, de maneira abusiva de autoridade, que também precisavam de uma salvaguarda imediata, e o habeas corpus foi descartado como remédio para isso. Veja, essa doutrina brasileira do habeas corpus rejeitada acabou deixando claríssima lacuna quanto a outros instrumentos eficazes de tutela imediata, expedita, de direitos e garantias fundamentais. O que fez com que o mandado de segurança surgisse com caráter supletivo. Com caráter supletivo. O mandado de segurança veio para cortar imediatamente, para desfazer e para impedir imediatamente, para proteger imediatamente direitos, liberdades contra atos abusivos, contra abusividades de poder, não é? Contra abusos de poder, contra excessos de poder estatal, contra ilegalidades ou abusos de poder. Veja, caráter supletivo, proteger por mandado de segurança qualquer direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Professor, e de onde veio esse ou habeas data? Porque na Constituição de 88, nós criamos o habeas data, com cabimento restrito, para proteger o acesso a dados referentes à pessoa do impetrante. Vimos isso no nosso encontro passado. E já que criou o habeas data com cabimento específico, então também não vai caber mandado de segurança para proteger os direitos que sejam protegíveis por ele. Então ele passou a ter caráter supletivo ao habeas corpus e ao habeas data, tá? Se for caso de habeas corpus, liberdade de locomoção, não é caso de mandado de segurança. Se for caso de acesso à informação ou correção de informação sobre a pessoa do impetrante, tem direito de acessar, tem direito de corrigir, é caso de habeas data, não de mandado de segurança. Por mais que sejam direitos líquidos e certos, eles têm remédio especificamente cabível. Tranquilo? Então, aponta-se como origem histórica do mandado de segurança, seja um remédio genuinamente brasileiro, tá? Aponta-se como origens remotas alguns rights do direito anglo-americano, a rejeição da doutrina brasileira do habeas corpus, deixando essa lacuna muito evidente, abrindo espaço para formulação de algum remédio nesse sentido, não é? E o juízo de amparo, ou simplesmente amparo, do direito mexicano, tá? O nosso mandado de segurança advém desse conjunto aqui que a gente está mencionando, o juízo de amparo, ou simplesmente amparo, que era um similar ao que vier a ser o nosso mandado de segurança, já no direito mexicano, tá? E alguns rights do direito anglo-americano também, e, de maneira mais específica aqui, a rejeição da
da ampliação do HC. Não, habeas corpus não é para qualquer direito fundamental, ou para qualquer direito líquido e certo, ou para qualquer liberdade ferida, não. Só cabe para a liberdade de locomoção, tá? Então, o que fazemos para proteger imediatamente essas outras? Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, é motivo de surgimento do mandado de segurança, tá? Proteger de quê, professor? Contra ilegalidade ou abuso de poder. Veja, os remédios constitucionais devem sempre ser visualizados e enxergados no contexto de Estado gigantesco e indivíduo pequeno, aqui, ó, para frear de imediato abusos, penetração excessiva do Estado agigantado, do Estado leviatã, obesiano, versus o indivíduo, isoladamente considerado pequeno, aqui. É para isso que vem os remédios constitucionais, salvaguardar de imediato a liberdade fundamental, salvaguardar de imediato o indivíduo da invasão indevida, da potestade indevida do Estado sobre ele, o indivíduo. Não é? Então, o mandado de segurança também vem para isso, só que não para a liberdade de locomoção. E por que não para a liberdade de locomoção? Porque é cabível o habeas corpus, que já existe. E não para proteger direito de acessar e ou retificar dados sobre você. É um direito líquido e certo também esse, seu, mas tem um remédio para ele, que é quem? O habeas data. Então, cabe para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Veja o caráter subsidiário, não é? Ou supletivo. Cabe para tudo menos isso. Claro que a gente vai ver que, na verdade, não é tanto assim o tudo, tá? Senão tem gente pensando, então cabe mandado de segurança para qualquer coisa. O que eu estiver vendo errado aí, precisar da justiça, já sei que é mandado de segurança. Calma. Tem os requisitos que a gente precisa preencher, tá? Mas a amplitude, claro que é bem evidente, tem muita amplitude, né? O mandado de segurança é tão amplo que ele é apelidado, pessoal, remédio heróico. Ó, ele é apelidado remédio heróico. Ficou estranho aqui, né? Ficou hidróico. Acho que é porque eu troquei um... Daqui a pouco vai ser um remédio hídrico, que vai fazer um mandado de segurança com água, não é? É não, viu? Nesse D aí é um E, viu? É heróico, ó. Remédio heróico, tá? Remédio heróico. Eu tiro esse dedo ali, né? Ficou esquisito demais. De tanta amplitude, tá? Contra a ilegalidade do abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa privada no exercício de atribuições do poder público. Então, cabe mandado de segurança contra ato de autoridade, tá? Um ato de autoridade. Com uma definição boa para autoridade, professor? Uma autoridade, do ponto de vista administrativo, do direito administrativo, é todo centro que concentra competência decisória para falar pelo poder público, para agir pelo poder público, para atuar pelo poder público. Ela concentra competência decisória. Essa é uma autoridade, ela tem uma esfera de atuação, um âmbito de decisão que lhe é próprio. Então, os seus direitos, os meus direitos, os nossos direitos, são eventualmente subsumíveis ao exame dessas pessoas, não como pessoas físicas, mas como partes do poder geral do Estado. Elas concentram uma certa quantidade do poder estatal que lhes faz aptas a examinar e decidir situações concretas das pessoas, dando ou negando, não é, pretensões às pessoas, aos jurisdicionados ou os administrados também, porque não são só autoridades de ordem judicial, também o seu chefe de repartição, o seu coordenador, o seu diretor, o presidente da não sei o quê, o prefeito, o vereador, o secretário de Estado, o secretário municipal, o fiscal, o delegado, qualquer centro que concentre um simples servente ou serventuário de alguma repartição, quanto àquilo que caiba a ele definir, a ele decidir. Não é? Veja, qualquer centro que concentra competência decisória para resolver algo em nome do poder público é, em tese, uma autoridade pública. Não é? Ou um agente de pessoa privada no exercício de atribuições do poder público. Essas são as pessoas que tomam parte da direção de pessoas privadas, empresas privadas, que sejam concessionárias ou permissionárias de serviço público, estejam exercendo serviços
que são tipicamente públicos, então elas seriam uma espécie de autoridade por equiparação, porque tem pessoas submetidas à sua esfera de decisão com tal intensidade que passa a fazer sentido considerá-las uma autoridade para fins de impetração de um mandado de segurança. Elas estão aptas, no sentido competencial, de poder a eventualmente ferir o direito de alguém. Por isso, elas estão agindo como se o poder público fosse, por exemplo, um reitor de uma universidade privada. Não é uma autoridade pública, porque é uma universidade privada. Mas ele está no exercício de uma atribuição que é típica de poder público. Todo mundo entendendo? Está cabendo na cabeça aí? Esse pessoa privada no exercício de atribuições do poder público é uma espécie de extensão do conceito de autoridade, para dizer, esses atos aqui, que são tipicamente atos de poder, que são atribuições afetas ao poder público, também são consertáveis imediatamente por mandado de segurança. E o que é que eu quero dizer com isso? As relações privadas típicas, que são relações privadas mais paritárias, relações que não têm natureza de relação de direito público, nem de similitude com o que faria uma autoridade pública, do âmbito privado das pessoas, estão afastadas do mandado de segurança. Então, não cabe para qualquer coisa, não. Não entendi, não, professor. Vamos lá. Lucas está devendo R$500 a Iris. Iris tem direito líquido e certo de receber os 500 dele, não tem, não? Tem. Cadê o meu dinheiro, Lucas? Está aqui, está vencido, foi um cheque, passou sem fundo, eu quero meu dinheiro. Tem direito, eu quero receber, não é? Vai entrar com mandado de segurança contra Lucas? Vai não. O que é que tem isso aqui a ver com uma autoridade pública ou um agente no exercício de uma atribuição do poder público? Nenhuma. É uma relação tipicamente privada. Então, está fora do âmbito do mandado de segurança. Ah, professor, então ela vai perder o dinheiro? Vai não. Ela vai entrar com ação ordinária de cobrança no direito processual comum. Ela vai entrar com execução forçada do título de crédito, que é o cheque, no direito processual comum. Mas não cabe mandado de segurança para esse fim. Não cabe mandado de segurança para esse fim. Seu Gedelano está em casa, quieto no canto dele, ali melhorando da gripe. Deixou o carro dele estacionado lá fora. Vem um sujeito embriagado, falando no celular, totalmente desatento, e bate no carro do seu Gedelano, parado. Eita, professor, o que é isso? Coitado, já está gripado, uma bagunça dessa, ele vê lá de cima, só a batida, pum. Ele tem direito ou não de que o sujeito conserte o carro? Claro que tem. Não tem, não? Tem, professor, tem um direito sim, claro, está lá o prejuízo enorme no carro, vai ter que consertar. Mas tem algum ato de autoridade aí? Tem alguma coisa a ver com a atribuição típica de poder público aqui? Não, nada que ver. Mesmo que o sujeito eventualmente seja uma autoridade pública, quem fez isso, professor? Foi o secretário estadual de educação, foi o secretário do ministro de não sei do que, não foi o prefeito de não sei de onde, não foi o deputado não sei quem. Mesmo assim, não é ato de autoridade. É uma relação tipicamente privada. Ah, então quer dizer que ele não conserta o carro, que ele não vai ter que indenizar? Vai. Pode ser uma obrigação de fazer, de providenciar imediatamente o conserto e a reparação do ato ilícito por ele praticado, uma indenização por dano material, moral, não é? Mas não cabe mandado de segurança para esse fim. Não cabe mandado de segurança para esse fim. Todo mundo entendendo? Está cabendo na cabeça da gente? Ah, professor, então, o mandado de segurança tem um cabimento um tanto restrito para desfazer ilegalidades e abuso de poder de autoridades públicas ou agentes no exercício de atribuição do poder público. Perfeito. É exatamente disso que se cuida. É a dicção constitucional. Nós temos que, já lhe escuto, Daniel, nós temos que, para usar o mandado de segurança, basicamente atender aos 3 requisitos. Primeiro, a situação ser um direito líquido e certo. Ok? Eu nem falei tanto sobre o que é um direito líquido e certo, né? É um direito fácil de constatar, visível, um direito inescondível, tem uma clara situação de abuso aqui, uma clara ilegalidade aqui, tem uma exacerbação evidente aqui. Isso é um direito líquido e certo, não é? O ministro Alfredo Buzaide chama de direito autoevidente, autoexplicativo. O Barbosa diria é um direito perceptível e autoexplicável, explicável de per si, né? Eli Lopes Meirelles chama de direito líquido e certo de direito certo quanto à existência, líquido quanto à extensão. Isso é uma boa definição técnica. Eli Lopes Meirelles, certo quanto à existência, tá? Aqui tem ele. Estou vendo que tem realmente um direito aqui. Líquido quanto à extensão. Eu sei que tem e sei do que se trata. Tá? Porque a palavra líquido em direito, não só quanto ao direito, mas em direito também, não tem nada que ver com o estado da natureza, não. Não.
Não é esse aqui líquido, assim, daqui está na água, líquido, não. O termo líquido em direito significa identificado, quantificado, tá? Liquidar é uma palavra que tem muitos sentidos na língua portuguesa, né? Por exemplo, liquidação de mercadoria numa loja, está vendendo barato, porque está querendo terminar com ela. Liquidar pode ser terminar, vou liquidar o sujeito, matar a pessoa, né? Vou liquidar aquela, não é? Líquido também pode ser o estado da natureza, não é? Sólido, líquido, gasoso. Líquido em direito é conhecido, identificado, tá? Então, quando a gente fala direito líquido e certo, estamos dizendo certo quanto à existência, líquido quanto à extensão. Eu sei o que é e de quanto se trata aqui. Portanto, é um direito perceptível, de plano, fácil de ser demonstrado, de ser percebido. Professor, e se a situação for complexa? Se exigir uma dilação probatória maior, uma perícia, uma inspeção, testemunhas para provar, e a situação for bem difícil de ver se está certo ou não, de alta complexidade para ver quem tem razão, quem não tem, etc., não é caso de mandado de segurança. Quer dizer, então, que mandado de segurança é uma justiça preguiçosa. Se o direito não for fácil de ser percebido, não cabe. Exatamente. Meu Deus, que absurdo, professor. Quando o direito for difícil de lutar, não vai poder usar o mandado de segurança para ele. Mas é isso. E como assim, professor? Como é que o senhor defende uma coisa dessa assim? Veja, você tem a legislação infraconstitucional para as situações complexas. Você tem o direito processual permitindo amplos meios de prova disponíveis para demonstrar o direito complexo, periciável, auditável, que precisa de testemunha, de inspeção judicial, etc., que, para ser identificado e defendido, demanda dilação probatória. Já há caminhos processuais para isso. A gente não vai transformar o mandado de segurança nisso, porque o mandado de segurança é resguardado para situações emergenciais de visível abuso, de visível afronta. Quando é tão claro e tão visível a afronta aqui, que precisa resolver de plano, corrigir logo. Não vai ficar dilatando, marcando audiência para ouvir testemunha, determinando perícia, fazendo não sei o quê. Isso é incompatível com o rito do mandado de segurança. Tá? O caminho para os direitos mais controvertidos e mais complexos, de mais complexa identificação, é o caminho das vias processuais ordinárias. Se a gente aceita também esses direitos no rito do mandado de segurança, vai transformar o atalho no mesmo caminho distante. O caminho distante é um, o caminho atalho é outro. O atalho para situações em que seja cabível a sua utilização. É o caso do mandado de segurança. É o caso do mandado de segurança. Por isso, o rito de mandado de segurança não admite dilação probatória. Aquilo que você vai alegar no mandado de segurança já tem que ser trazido como prova na inicial. Ao impetrar o mandado de segurança, já faz acompanhar das provas. Se a situação tem maior complexidade e dificuldade de verificação, não é caso de mandado de segurança. Primeiro requisito, direito líquido e certo. Segundo, não pode ser caso de habeas corpus nem habeas data. Cabe resolver por habeas corpus? Cabe, então use o habeas corpus. Cabe resolver por habeas data? Cabe, então use o habeas data. Não é caso de mandado de segurança. Esse é um pressuposto negativo, não é um requisito negativo. Cabe mandado de segurança se não for habeas corpus nem habeas data. Então, não pode ser nenhum nem outro, é um pressuposto negativo. Por que é um pressuposto negativo? É atendido pela ausência, por não ser, né? Caberá mandado de segurança quando não couber habeas corpus e quando não couber habeas data. Ok? Tranquilo. Terceiro, o ato de autoridade. Seja uma autoridade pública, seja um agente de pessoa privada no exercício de atribuições do poder público que você está atacando. Seja que você está tentando evitar, seja que você está querendo desfazer de imediato, aí sim estamos diante de casos em que se desafia o mandado de segurança, tá? Professor, eu entendi agora tantas situações excluídas que eu já estou começando a achar que o mandado de segurança, na verdade, cabe muito pouco. Não. A gente poderia passar o resto da manhã aqui só dando exemplo de situação em que cabe mandado de segurança e até o resto do curso inteiro, criando exemplos. É o remédio mais visível, mais utilizado, tá? Habeas corpus e mandado de segurança são impetrados o tempo inteiro, são os dois que têm maior utilização prática, tá? Por exemplo, um exemplo aqui de mandado de segurança, você vai formular um exemplo que tenha um direito claro de ser visto, não pode ser resolvido por habeas corpus nem habeas data, e quem está ferindo é uma autoridade pública, ou um agente do exercício de atribuições do poder público. Junto a esses três requisitos, cabe mandado de segurança. Pronto. Então, você está aí, é servidora de uma repartição. Você vai no seu chefe imediato, ou posso estar subordinado, e requer a designação das suas férias.
Aí recebe como resposta uma negativa dizendo que estão suspensas as marcações de férias de todos os servidores dessa repartição durante 3 anos, a fim de recuperar o acúmulo de serviços gerado pela pandemia da Covid-19. Pronto. E, portanto, não vai tirar férias nesse ano, nem no ano que vem, nem no outro ano. São 3 anos suspensas as marcações de férias. Ordem do seu chefe, da sua repartição. Pergunto eu, isso está certo ou errado? Já vi Daniel e Lucas, falo com todos dois já, viu? Você tem direito de tirar férias ou não tem como servidor? Vem pro chat, todo mundo. É um direito líquido e certo ou não? É um direito líquido e certo, sim. Existe um período aquisitivo de 1 ano e um período concessivo, que é o ano seguinte. Suspender 3 anos todas as férias de todo mundo.